Olá ancestrais, seja bem-vindo ao canal Ancestral, eu sou Rodrigo Altafim e hoje vou dar continuidade à série Os Deuses Egípcios. E hoje eu vou falar para vocês sobre o deus Amon, ou também conhecido como Amon ou até mesmo como Amen, ok? Bom, esse deus, ele era conhecido como o deus do sol e do ar, ou até mesmo do vento, e um dos deuses mais poderosos e populares do Antigo Egito. Ele foi patrono da cidade de Tebas, e onde ele era adorado como uma parte de uma tríade, que era conhecida como tríade tebana, que era composta por Amun, Mut e Khonsu, ou Khonsu. Ele foi considerado o rei supremo dos deuses em alguns períodos de tempos do Egito Antigo, embora originalmente ele tenha sido um deus de menor importância na parte de fertilidade. E na época do Novo Império, ele era considerado um deus mais poderoso do Egito e a sua adoração beirava até um monoteísmo. E os outros deuses eram até considerados meros aspectos de Amon nessa época. E o seu sacerdócio era o mais poderoso do Egito e a sua posição, e a posição de esposa do deus Amon era dada às mulheres reais, as rainhas, ficando assim elas com quase em par em poder com o faraó. Se você gostou, então acompanha comigo. Bom, falando sobre as funções. Amun ele era considerado não mais poderoso ou significativo do que os outros deuses que faziam parte da Ogdoad. Para quem não sabe, Ogdoad é um termo que significa grupo de 8, mas representava o elemento da ocultação, enquanto os outros representavam conceitos mais claramente definidos, como por exemplo escuridão, água, infinidade. E Amon, ele como o obscuro, ele deixou espaço para que as pessoas o definissem de acordo com o seu próprio entendimento que precisavam que ele fosse. E um dos deuses que representava a escuridão não poderia também representar a luz, e nenhum deus da água que representasse, por exemplo, a secura. Um deus que personificava a misteriosa natureza oculta da existência. Entretanto, poderia se prestar a qualquer aspecto dessa existência. E isso é precisamente o que aconteceu com Amon. Seguindo a ascensão de Amon durante o Novo Reino, ele foi saudado como o autocriado e rei dos deuses, que criou todas as coisas, incluindo ele mesmo. E ele estava associado ao deus Sol Ra, que também estava associado ao deus Atum de Heliópolis. Embora Amon assumisse muito dos atributos de Atum e mais ou menos o substituísse em algumas partes, os dois permaneceram como divindades distintas e Atum continuou a ser venerado. Em seu papel como Amun-Ra, o deus combina seu aspecto invisível, que simbolizado pelo vento, que não pode se ver, mas você está ciente, você sente. E o seu aspecto visível com o sol, que dá a vida, a luz. E em Amun, os aspectos mais importantes de Ra e de Atum foram combinados para estabelecer uma divindade abrangente, cujos aspectos eram literalmente facetas da criação. Bom, falando agora sobre genealogia divina e os sincretismos. Amun ele surgiu de Nun. Nun, assim como Atum, Ra, Atum e Amun, como é dito, de cujas águas emergiram os primeiros deuses, ele foi considerado importante o suficiente em algum ponto para ser retroativamente creditado com a criação de si mesmo e depois de todo o resto. Sobre os lugares de culto. Uma vez que Amun foi identificado como uma divindade mais poderosa do universo, ele adquiriu epítetos que descreviam seus vários aspectos da melhor maneira possível. Por exemplo, os próprios egípcios o chamavam o Amun de Asha-Renu. O que é Asha-Renu? Significa o rico em nomes. E o Deus só pode ser totalmente compreendido em termos dos muitos aspectos que foram combinados nele, e ele era considerado como o Deus oculto, aquela cuja natureza não podia ser conhecida e associada ao ar e ao vento, que pode ser sentido, mas não visto ou tocado. Ele também era o Deus criador,
que originalmente permaneceu no primeiro solo seco no início dos tempos e criou o mundo com as próprias mãos. No centro do culto, que foi em Tebas, e à medida que o culto de Amon cresceu de importância, Amon tornou-se identificado com a divindade principal que era adorada em outras áreas durante esses períodos. Ou seja, o deus Sol, Ra, por exemplo. E essa identificação levou a outra fusão de identidades, como Amun se tornando Amun-Ra, que, por exemplo, no hino, a Amun-Ra ele é descrito da seguinte maneira: Senhor da verdade, Pai dos deuses, Criador dos homens, Criador de todos os animais, Senhor das coisas que existem, Criador do sustento da vida. E os seus lugares de culto se estenderam por todo o Egito, chegando até na Líbia, na Núbia e até no Levante, né, que seria uma região sul da Arábia, e até mesmo na Grécia. E os períodos de tempos atestados, Amon foi atestado no Reino Antigo, okay? Junto com a sua esposa Amalnete, que é um próximo vídeo que eu vou falar para vocês sobre ela. E com a 11ª dinastia, que foi por volta do século 21 a.C., Amon ele se ascendeu à posição de divindade suprema, padroeiro de Tebas, e substituindo o padroeiro que era de Tebas, o Montu, ou Montu. Sobre a iconografia, originalmente Amon ele era retratado com uma pele marrom avermelhada, mas após o período de Amarna, que foi aquela época conturbada ali do monoteísmo egípcio com Akhenaton, ele foi retratado como pele de cor azul, e simbolizando assim a sua associação com o ar e a criação primitiva. E Amon também ele foi retratado em uma ampla variedade de formas, e os seus adornos com chifres de Amon, como era um símbolo da sua divindade, como o carneiro, que era considerado símbolo, né, de virilidade. E Amon também passou a ser visto como uma divindade de fertilidade, e assim ele começou a absorver as identidades de Amin, tornando-se Amon-Min, por exemplo, e essa associação de virilidade fez com que Amon ganhasse o epiteto de Kamutef, que significa o touro da sua mãe. E outra forma de também que o outro animal, né, que a Amon foi associado foi com um ganso, porque através desse ovo, desse ganso, né, que surgiu, né, num dos epitetos, a criação do mundo, tá? E aí depois ele é associado por conta disso com na época greco-romana com Zeus, né? Onde ele se torna ali Amon-Zeus ou Amon-Júpiter, tá? Então ele tem essa associação com o deus Zeus da cultura grega. Falando sobre nome e ortografia, Amon é mencionado nos textos das pirâmides do Antigo Egito e cujo o nome, né, significa como o oculto ou o invisível. E aqui eu vou pôr para vocês, tá, os nomes de Amon, as formas que tem, ok? Amon também tem Amon, Amon com 2 M's, Amen, e no grego ele era conhecido como Amon, vou pôr aqui para vocês em grego, ok? E uma forma primitiva do nome de Amon era conhecido como Yamanu, ok? Do egípcio arcaico. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, marque a gente que a gente depois vai agradecer vocês, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva-se, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.